a gente, dentro desse campo dualista de experiência, a gente vai crescendo, e o perigo é sempre do ego, né? Que é esse sentimento de que eu estou fazendo o meu crescimento ocorrer, né? Eu sou responsável pelos meus pensamentos, minhas ações, e os desfrutos das minhas ações. Então, esse sentimento ele pode se desenvolver até mesmo entre os deuses e os semideuses, de modo figurativo, né? Ilustrativo, em locas superiores, né? Então, ele diz que até mesmo os devas estão suscetíveis a esse problema. O problema qual? O problema do desenvolvimento do sentimento de vaidade e orgulho, né? Da mesma forma que a alma individual associada a um corpo físico neste processo de elevação espiritual, ela está sujeita ao desenvolvimento deste sentimento de ser o fazedor, o executor, e eu estou crescendo, e eu sinto um certo orgulho, eu sinto uma certa vaidade, né, a respeito disso. Eu vou perdendo a humildade e vou desenvolvendo a vaidade, né? Então, o orgulho é algo muito curioso, porque num determinado estágio, no processo da alma individual encarnada, o indivíduo está quase que invariavelmente sob o efeito de quê? De um sentimento profundo de vergonha, de inadequação, de culpa, né? Então, o ser humano ele nasce de um oceano, né? De ignorância, vive em sociedades que sustentam esta ignorância e quase que invariavelmente eles sentem inadequação, insuficiência, tem alguma coisa errada comigo, etc. Ele não sente orgulho de si, mas ele tende a sentir um pouco de vergonha, né? Então, aquela coisa, ser meio adolescente, né? Como eu disse, quando eu era garoto, eu tinha vergonha de tudo, eu não queria sair na rua, né? Porque eu tinha uma autoestima muito baixa, que é extremamente comum entre os humanos, né? Então, o orgulho ele tem o seu lugar na medida que você tem que abandonar o sentimento de inferioridade, de suficiência, inadequação, e dizer assim, não, não, não é que, né, esteja seja tudo errado sobre mim, né? Não, eu tenho orgulho pelos meus esforços, tenho orgulho pelo meu processo de crescimento. Então, no estágio inicial, tá, é aceitável um sentimento de orgulho para contrapor um sentimento de inadequação, insuficiência e inferioridade, tá? Mas aí, quando o indivíduo entra no âmbito realmente, né, de desenvolvimento espiritual, aí ele compreende que esse orgulho tem que ser abandonado, esse orgulho psicológico, né? Porque estamos já a um outro nível, entendeu? Você chega no Vedanta, você chega nesse processo de elevação religiosa, espiritual, você já tem que estar bem resolvido relativamente do ponto de vista psicológico, né? As pessoas às vezes me contatam com problemas psicológicos e eu dou a entender rapidamente a elas que o Vedanta não trata disso, né? Ou se trata da psicologia, trata de uma psicologia que é o fundamento, a fundação de todas as outras psicologias, entendeu? A psicologia da criancinha, ela quando obtém o que ela quer, quando ela quer, do modo que ela quer, ela fica super feliz. Quando ela não obtém, ela fica irritada, nervosa e raivosa, ou deprimida, dá chilique, etc, etc. Então, essa é a psicologia de uma criancinha. Ela nasce já com aquele sentimento, né, de que eu sou feliz só quando eu obtenho o que eu quero, como quero, quando eu quero. E muitas pessoas carregam essa estrutura psicológica ao longo de suas vidas adultas também, né? Então, por que eu estou falando isso? É que quando você entra no âmbito do Vedanta, você já tem que estar, né, relativamente sadio, né, do ponto de vista psicológico, e aqui o orgulho já não tem mais o seu papel, já não serve mais, o orgulho já se torna um problema, né, uma liability, né? Então, você precisa de compreender o quê? Que qualquer ganho, qualquer superação minha, qualquer conquista minha, seja ela material, psicológica, espiritual, tudo isso pertence à glória do Senhor. A glória do Senhor é que estava por trás de mim, me movendo através desta emoção, esse desejo pelo crescimento, desejo por compreender a minha natureza em Deus, né? Então, compreender o meu relacionamento em Deus. Então, este movimento, ele já vem realmente de Ishvara, né? E aí
a sugestão é que a alma individual ela não deve desenvolver um sentimento de vaidade e orgulho, deve transferir tudo isso para quem? Para Ishvara, sabendo que a natureza de Ishvara é simplesmente o Brahman Supremo, tá? Aí mais tarde ele vai entrar em contato com os ensinamentos, quer dizer, o Brahman Supremo é o mesmo Nirguna Atma que você está desfrutando como Jiva Atma. Aí é uma outra história que vem depois, né? Mas nós estamos falando desse processo de crescimento espiritual que necessita uma base de uma estrutura psicológica sadia, na qual, a partir da qual, né, o orgulho e a vaidade, ela precisa de dar lugar a uma coisa, é melhor chamar de quê? Não é nem de dar lugar para um sentimento de humildade, né? Mas dá lugar para uma sabedoria, né? Dá lugar para uma sabedoria, porque não existe nada mais ignorante do que o indivíduo humano reivindicando a glória do Senhor como se fosse a sua própria glória. Você entende, Alexandre? Existe algo mais infantil e ignorante? Não, não existe, né? Então, no final das contas, o que a gente precisa, o que vai sendo dissolvido é essa ignorância que se manifesta como o quê? Como orgulho, vaidade, e aí a sabedoria, ela se manifesta também, se manifesta como? Como uma humildade natural, uma humildade que você percebe que não é falsificada, tá? Alguém tem alguma coisa a dizer? Ok. Então, não só isso, quando eu vejo que a glória suprema do Lorde se manifesta em todo o universo e que todo ser vivo, todos os objetos inertes também, nada mais são do que a manifestação desta glória. Então, a glória, né, aquilo que a gente diz, a minha glória, a minha capacidade, né, as minhas conquistas, né, a minha história, não tem nada mais chato do que ouvir as pessoas contando as histórias de vida dela. Porque uma pessoa mais sábia, é o ego dizendo, eu consegui isso, eu fiz aquilo. Eu saio de perto, é por isso que, como vocês sabem, eu vivo só com as minhas galinhas no dia de hoje. Então, o que ocorre? A glória vem somente desse Senhor e isso resolve tantos problemas, né? Inclusive o problema de competição, comparação, né? Disputa, né? Não, eu sou superior a você, eu sou meio inferior a você. Toda a problemática de comparação, né? Comparação dissolve na mente do sábio, entendeu? Você não se compara mais com ninguém. Como o complexo corpo, mente e sentido, você, apesar de saber as suas limitações, os seus defeitos, as suas virtudes, você não se comporta, não se compara com ninguém. É difícil explicar isso, é difícil as pessoas, até mesmo aquelas mais próximas de mim, compreenderem isso. Você não pensa mais em termos comparativos. Tudo pertence ao Senhor. Eu sou uma construção, eu fui, né, abençoado pelo Senhor, a glória do Senhor me programou deste modo, né? Eu fui abençoado pela glória do autoconhecimento e o que pertence a este instrumento de conhecimento é simplesmente um instrumento, né? Que é como servir o seu propósito, que é o quê? O autoconhecimento e moksha, né? Então, você jamais vai comparar o seu instrumento de conhecimento com outros, porque se você começa a comparar, você está identificado com um instrumento. É como se eu estivesse identificado o meu óculos, entendeu? Me identifiquei com esse óculos, agora eu não posso mais usar esse aqui, né? Cadê o outro? Eu não posso mais usar esse aqui porque eu estou identificado com esse aqui, né? Não, você tem instrumentos, né? A glória de Deus tem instrumentos de todos os tipos. E por que está identificado com um instrumento que serviu o seu propósito, que foi desenvolver uma condição mental, emocional, psicológica sadia, né, dominada por um pouco mais de Sattvaguna, capaz de contemplar sob a luz desses ensinamentos e compreender a glória do Senhor que se manifesta aqui
neste complexo corpo, mente e sentidos, que em sua natureza substancial é idêntica a todos os outros. A única coisa é que agora existe uma certa sabedoria, né, que governa esse instrumento, enquanto que na maioria dos samsaras existe muita ignorância governando e operando esses instrumentos, né, que substancialmente são iguais. Então, é o conhecimento em oposição à ignorância que fará deste Yanni uma pessoa mais sadia, uma pessoa mais alegre, mais feliz e livre, tanto do instrumento de conhecimento e experiência, como das experiências obtidas no mundo, né? Portanto, a gente precisa compreender isso para sair desta problemática que é a vaidade, o orgulho, a arrogância do ego. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.